E agora, para trazer mais detalhes e informações com a nossa repórter Maria Maciel. Vamos ouvir. O que foi apreendido na casa do Babau? Na casa tanto dele quanto de todos os outros foram apreendidos bens de valor, joias, veículos de luxo, quantias em dinheiro. Foi comum a todos os influenciadores essas apreensões. Então, nós temos aí um panorama de uma apreensão de 15 milhões de reais, mas acreditamos que com todos esses alvos cumpridos hoje, passe desse valor de apreensão. Ninguém foi preso, mas eles foram conduzidos? Os investigados dessa segunda fase foram 18 alvos, 18 pessoas investigadas, mas nós fomos em mais de 18 endereços, porque algumas pessoas tinham mais de um endereço a ser visitadas. Não houve prisões, mas foram conduzidos aqui à delegacia para prestar esclarecimentos. Quais foram os procedimentos? Isso, alguns desses alvos, durante o cumprimento, foi verificado nas suas redes sociais, que é aberta, que eles estavam promovendo o jogo do Tigrinho, por exemplo, os jogos online. E à medida que nós verificávamos essa promoção, a gente constatou que algumas dessas casas divulgadas, elas não tinham autorização lá na relação que eu falei no site do Ministério da Fazenda. Então, essas pessoas que estavam promovendo casas que são clandestinas, que são casas maliciosas, que lançam links aqui no Brasil, operados, por exemplo, de Singapura, como a gente teve uma operação recente lá, que tem a única finalidade de retirar dinheiro da sociedade e lesar as pessoas, provocando verdadeiras ruínas sociais. Então, essas pessoas surpreendidas divulgando essas casas, elas foram conduzidas para a delegacia e tiveram contra si lavrados um TCO, um termo de ocorrência circunstanciada. Orientação para quem está assistindo agora, a orientação, Sidney, que você pode dar para quem está assistindo agora, com relação para não cair nessa cilada, porque a gente sempre vem orientando e acompanhando as operações, não só aqui em Alagoas, como no Brasil também. Não, primeiro que você procure o site do Ministério da Fazenda para saber se aquela bet que você aposta hoje no Brasil desde o dia 1º de janeiro não é proibida mais através de bets. Ela é autorizada, desde que você procure o site, procure uma bet que seja regularizada, porque essa bet é fiscalizada e ela corre de acordo com as regras do Brasil. Então, se você quer continuar jogando, o faça desse jeito. Se você é um influenciador, também trabalhe dentro da lei. Faça sua publicidade com relação à bet. É muito importante dizer isso, por quê? Porque, assim, sempre nos perguntam, teve a Game Over 1, foram alvos. Alguns outros influenciadores continuam fazendo esse tipo de publicidade. Por que eles não estão sendo também fiscalizados e presos? Hoje a gente explica porque, desde o dia 1º de janeiro, eles passaram, alguns deles, inclusive também conhecidos no Brasil todo, fazem de casas legais. Esses alvos de hoje vinham fazendo de bets clandestinas, né? Bets que operam de fora do país. Inclusive, como bem disse o doutor Lucimério Campos, 6 deles, desde ontem, vinham sendo monitorados nas suas redes sociais de todos eles. 6 deles vinham postando desde ontem, ou seja, estavam no estado de flagrância, né? Quando a gente chegou no momento na casa daquelas pessoas, havia lá, né, o crime permanente, que era a postagem de um jogo ilegal. Crime contra a ordem popular, né? Jogo de azar, foram conduzidos para cá, para a DHPP e para a delegacia Cholonatos, na sede da DHPP, e foi contra eles feito um TCO, né? Crime de pequeno potencial ofensivo, foi feito TCO. Né, bem como o Douglas da TV Gazeta nos perguntou, onde estão os bens, né? Os bens, cerca de 15 milhões, bens foram bloqueados, o dinheiro de conta foi bloqueado, bens imóveis foram bloqueados e diversos veículos foram apreendidos. Os veículos estão no pátio da Delegacia Geral, vai ser comunicada a 17ª todo o decorrer da operação no dia de hoje, e aí, claro que a investigação vai continuar, e como bem disse o doutor Lucimério Campos, a fiscalização é contínua. Então, assim, a gente fez Game Over 1, teve um foco que foi justamente atacar aqueles influenciadores que estavam manipulando os jogos, né, causando ruínas a pessoas físicas que procuraram a delegacia Cholonato. E agora, a partir da Game Over 2, a gente não quer só saber aquele que está lesando uma pessoa determinada, mas qualquer influenciador. Se você é influenciador e está nos ouvindo agora, procurem as bets legais, porque bets ilegais que continuarem sendo promovidas aqui no estado de Alagoas, se você é influenciador, nos aguarde, porque Game Over 2, 3, 4, 5 vem por aí. Agora, delegado, uma pergunta aqui para o delegado Lucimério, em relação a esses influenciadores que estavam fazendo essa divulgação, vai ter algum pedido à justiça para que haja alguma restrição nas redes sociais, para que eles não possam voltar a fazer esse tipo de divulgação? Sim, uma das representações da Polícia Civil foi que as redes sociais fossem suspensas, então todos esses alvos eles tiveram suas redes suspensas e a qualquer momento devem estar caindo e provavelmente só sejam liberadas após a avaliação dos juízes da 17ª Vara Criminal, para que eles possam promover outros tipos de
de promoções, de publicidade, desde que legalizadas. Então, pode ser um jogo online, desde que autorizado pelo Ministério da Fazenda, ou outros sorteios, desde que tudo dentro da legalidade. Então, essa é uma das cautelares que foi deferida pelos juízes, de suspensão das redes, até que haja uma regularização para que os juízes possam reavaliar a decisão deles. Legal, o que vai acontecer a partir de agora? Quais serão os próximos passos aí dessas investigações? Agora, a Game Over 2, ela vai para o GAESF, que é o promotor natural do caso. Então, o GAESF vai fazer a avaliação da questão do inquérito policial para promover a denúncia ou devolver para diligências, e as contas vão continuar bloqueadas até segunda ordem judicial. Os bens vão ser custodiados aqui na polícia para fim de eventualmente serem leiloados e compor mais uma vez um fundo de reparação a vítimas dessas espécies de jogos. Obrigada, delegado. Wilson, a gente conversou então agora com o delegado Lucimério Campos, que é coordenador da Delegacia de Estelionatos, falando então sobre a operação Game Over. A qualquer momento eu volto com você com mais informações. Muito bem, Maria, muito obrigada. A Maria continua por lá, a qualquer momento ela poderá nos trazer mais detalhes e informações. Logicamente, fará também outras arguições, inclusive aos delegados, trazendo para a gente mais detalhes ou mais atualizações, se assim tiver, tá? É a Operação Game Over 2, nós tivemos a primeira, que nós também trouxemos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, e essa é a segunda parte, como disse o delegado Dr. Sidney Tenório, vai ter a terceira, quarta, quinta, sexta, quantas forem necessárias para acabar de vez com esses jogos que não estão legalizados. Como o próprio delegado disse, no dia 1º de janeiro, o governo, antes disso tudo, avisou que esses jogos teriam que, logicamente, entrar pedindo a legalização, passando por todos todos os formatos necessários para que o governo pudesse acompanhar e saber que era um jogo legal. Então, se os influenciadores ou qualquer outra pessoa esteja fazendo publicidade, seja na rede social ou em qualquer outro local, dessas bets que não são legalizadas pelo governo, então a operação poderá visitar vocês. Então, está aí mais uma vez essa situação. Inclusive, uma das pessoas que acabou sendo recambiada, ele não tinha um mandado de prisão, porém ele tinha exibido, né, esses jogos ou com aquela forma como acontece sempre de simulação de jogos no dia anterior. Então foi feito um termo circunstanciado de ocorrência, por isso que ele foi levado até a delegacia e os trâmites continuam, então nós vamos continuar acompanhando. Bom, enfim, valores foram apreendidos, carros também de luxo e outros bens, enfim, e nós vamos também, a qualquer momento, nós atualizaremos para vocês, tá bom? Muito bem. Vamos voltar agora a falar da nova fase da Operação Game Over 2, que foi realizada hoje de manhã aqui em Maceió, Penedo e também Arapiraca. Os alvos são suspeitos de divulgarem o chamado jogo do Tigrinho. A Maria Maciel está ao vivo nesse exato momento e vai nos atualizar, né, para a gente entender tudo o que aconteceu, porque ela estava acompanhando a coletiva de perto. Nós trouxemos logo no início do programa uma fala, inclusive, dos dois delegados, do Lucimério e do Sidney Tenório. Mas o que é que foi apurado, o que é que aconteceu e quais as informações que você nos traz agora, Maria, atualizadas? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, a gente traz a atualização em relação a um dos influenciadores citados nessa operação Game Over 2, que é o influenciador digital Ricardo Melquiades, conhecido como Rico. Em nota, os representantes jurídicos do influenciador disse que ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão na residência, fruto da operação Game Over 2, e que nenhum objeto ilícito foi encontrado. A nota diz ainda que a defesa não teve acesso aos autos do processo e tão logo, tenha essas informações, vai tomar as devidas providências jurídicas em relação a este caso. A nota diz ainda que Rico está à disponibilidade, que ele se coloca à disponibilidade das autoridades, Polícia Civil, Ministério Público e também o Poder Judiciário, e que agirá de forma transparente em relação ao caso. Também se fez uma referência aos fãs e seguidores, que têm recebido inúmeras mensagens de carinho, agradecendo isso, e que se mostrou surpreso em ter sido alvo da referida operação, da referida investigação, pois sempre prezou pela divulgação de bets com regulamentação e dentro das regras estabelecidas, reafirmando assim que tudo for resolvido e esclarecido perante as autoridades, informará ao público que se segue. Então, essa é a nota do influenciador Rico Melquiades, que foi um dos alvos, a residência dele foi alvo
de busca e apreensão. Vale ressaltar que ele não foi conduzido à delegacia, a residência dele foi alvo, então, dessa busca e apreensão. Porém, a polícia não divulgou que material, o que foi apreendido na residência. Mas na nota diz que não foi nada ilícito, nenhum objeto ilícito. A gente segue acompanhando essas investigações, inclusive, Wilson, a gente tem imagens dos carros, durante a coletiva, o delegado informou que foram apreendidos, dinheiro em espécie, euro, diversos materiais e também carros de luxo. Então, todo esse material que foi apreendido nesses alvos, foram 20 endereços, foram levados para a Delegacia Geral da Polícia Civil em Jacarecica. Então, esse veículo e todo esse material foi levado para lá. O montante aí de tudo que foi apreendido em dinheiro e tudo mais chega a 15 milhões de reais. Qualquer novidade, eu volto com você com mais informações. Muito bem, Maria, então estão aí as atualizações, nós vamos continuar acompanhando, como disse o próprio delegado, pode ser que tenha Game Over 3, 4, 5, enfim, nós vamos acompanhar para saber detalhes e do que é que vai acontecer a partir de agora. Obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho com mais informações e detalhes aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Nessa foi a Operação Game Over 2, que nós, assim que abrimos o programa de hoje, o Fenômeno Fica Alerta, já havia uma coletiva da Polícia Civil com o delegado Dr. Lucimério Campos, e também o Dr. Sidney Tenório, delegado, estão os dois passando informações sobre essa operação e o porquê desses mandados de busca e apreensão e alguns também que foram levados para a delegacia para fazer um termo circunstanciado de ocorrência, porque, segundo as informações da polícia, estariam ainda fazendo com que os seguidores sejam, como é que a gente poderia dizer, induzidos a jogar esse chamado jogo do tigrinho, com aqueles chamados demos, enfim, que acabam fazendo com que a pessoa sempre perca e acaba então dando muito dinheiro para os apostadores, para as empresas de aposta e não para os apostadores. Então é isso que foi apreendido, para depois saber os detalhes do que foi apreendido, os detalhes talvez de CPU, celulares, motos, veículos, enfim, dinheiro que foi, para saber se é legal, se tem origem lícita, se não tem. Nós vamos acompanhar e atualizaremos para vocês, tá bom?